E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como escrever um número decimal na forma de fração? E para responder a esta pergunta nós vamos resolver dois exemplos. Ou seja, nós temos dois números decimais que nós vamos escrever na forma de fração. E ao realizar estas operações nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do 6º ano do ensino fundamental, na qual nós relacionamos diferentes representações de um número racional. E nesse caso nós estamos relacionando a representação decimal com a forma de fração. Mas antes de irmos para esses exemplos, já deixe o seu like nesse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas aqui no YouTube. E lembre-se também de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora para a análise desses dois exemplos. Como nós temos como objetivo escrever um número decimal na forma de fração, nós vamos utilizar dois exemplos. No caso do primeiro deles, nós temos o número 19 centésimos, ou seja, 0,19. E o segundo exemplo é o número 6 décimos, ou seja, 0,6. Nós vamos começar com o número 0,19. E quando nós queremos escrever um número decimal na forma de fração, nós podemos utilizar dois passos. E no primeiro passo nós podemos fazer o seguinte: nós escrevemos o número sem a vírgula no numerador da fração e o número 1 no denominador. Então vamos analisar. Nós temos aqui 0,19. Se nós excluirmos a vírgula, nós teremos apenas o número 19. E esse número deve ser escrito aqui no numerador. E no denominador nós escrevemos apenas o número 1 por enquanto. Mas o que falta fazer? Agora nós vamos analisar quantas casas nós temos aqui à direita da vírgula. E assim nós vamos para o nosso segundo passo. E nesse passo, nós contamos a quantidade de casas decimais que nós temos após a vírgula do número decimal, e essa quantidade é a mesma do que a quantidade de zeros que nós teremos aqui no denominador. E esses zeros devem ser escritos à direita do número 1. Mas como assim? Bom, vamos analisar neste exemplo. Aqui no caso do número 0,19, nós temos dois algarismos após a vírgula. Então, essa quantidade de dois algarismos será escrita aqui na fração na forma de zeros, que vão aparecer logo na sequência do número 1 aqui no denominador. Como eu tenho dois algarismos após a vírgula, eu teria aqui dois zeros após o número 1. Isso significa que o número 0,19 pode ser escrito na forma da fração 19 centésimos. E você percebe uma relação com a forma como nós lemos este número e a forma como nós lemos a fração? É exatamente a mesma maneira. Este número pode ser lido como 19 centésimos na sua forma decimal e também pode ser lido da mesma maneira na forma de fração. E além desses dois passos, nós temos também um terceiro passo, que vai ser essencial quando essa fração não estiver na sua forma irredutível. E nesse terceiro passo nós vamos simplificar a fração sempre quando ela não está na forma irredutível. Mas nesse caso nós sabemos que o número 19 é um número primo, portanto ele só tem dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. E o número 100 tem mais divisores. No entanto, o MDC entre 19 e 100 é igual a 1, e por isso nós não podemos simplificar essa fração. O que significa que ela já está na sua forma irredutível, então nós não temos como simplificá-la. Portanto, o número 0,19 na forma de fração pode ser escrito como 19 centésimos. Agora nós vamos para esse próximo exemplo, no qual nós temos o número 0,6 ou 6 décimos. E nós vamos seguir esses mesmos passos. Aqui no primeiro passo nós vamos escrever este número sem a vírgula no numerador, ou seja, nós teremos apenas o número 6. E no denominador nós escrevemos o número 1. Agora no segundo passo nós vamos contar a quantidade de casas decimais após a vírgula do número decimal, que nesse caso é o número 0,6, que possui apenas uma casa após a vírgula, ou seja, apenas um algarismo aqui, e essa quantidade de um algarismo representa a quantidade de zeros que nós devemos colocar no denominador, aqui à direita do número 1. Portanto, como eu só tenho uma casa, eu vou colocar apenas um zero, e a fração que nós temos é 6 décimos. E agora nós podemos ir para o nosso terceiro passo. Nesse terceiro passo, nós simplificamos a fração quando ela não está na forma irredutível. Então nós temos que analisar esta fração. A fração é 6 décimos. E tanto 6 quanto 10 podem ser ambos divididos pelo número 2, uma vez que são números pares. Ou seja, isso significa que nós podemos simplificar essa fração. E ao dividir tanto 6 quanto 10 pelo número 2, nós vamos obter a fração 3/5. E agora neste ponto, como ambos os números, tanto 3 quanto 5 são primos, essa fração já está na sua forma irredutível. E desse modo nós sabemos que tanto a fração 3/5 quanto a fração 6 décimos representam o número decimal 0,6.
mas aqui na forma irredutível a fração que representa este número decimal é a fração 3/5. E desse modo, nesse vídeo nós explicamos como escrever um número decimal na forma de fração, e nós resolvemos esses dois exemplos, o número 0,19 e o número 0,6. E nós escrevemos cada um deles na sua forma de fração. E além de escrever na forma de fração, nós também explicamos como nós podemos simplificar essa fração. E você conseguiu compreender o que foi explicado nesse vídeo? Ou você ficou com alguma dúvida? Você já conhecia essa estratégia para escrever um número decimal na forma de fração? Você conhece alguma outra estratégia? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todos os conteúdos postados aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.